Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, reunidos e unidos mais uma vez, em mais uma noite de estudo e de reflexão do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Hoje temos a grata satisfação de contar com a colaboração do nosso querido irmão Anastácio Oliveira, trabalhador do Instituto Espírita Semeadores da Fé, trazendo como tema para a nossa apreciação e reflexão nessa noite de hoje: eu não vim destruir a lei. Vamos, acho que dá tempo, um pequeno exórdio antes do início da nossa atividade da noite, para a nossa meditação e do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 73, Oportunidade. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. João, capítulo 7, versículo 6. O mau trabalhador está sempre queixoso, quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. Um bom trabalhador, no entanto, compreende antes de tudo o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seu caminho, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e a do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do Mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta, não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Que assim seja. Vamos fazer a nossa prece para o início da nossa atividade. Elevemos o nosso pensamento ao alto e agradeçamos. Querido Mestre Jesus, querido Mentor Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez estarmos aqui em tua casa, em nossa casa, para em mais uma noite aprendermos um pouco do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Que o nosso irmão que fará uso da palavra possa ser auxiliado pela espiritualidade amiga para alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que nós, que aqui estamos a sorver do Evangelho do Cristo, possamos aproveitar ao máximo o que aqui será ministrado, para nos auxiliar nessa nossa jornada, no nosso dia a dia, no nosso lidar conosco e com o nosso próximo. Que Deus nos abençoe e que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E agora, passo a palavra a meu querido irmão Anastácio. Pode ficar à vontade, querido. Boa noite a todos e a todas. Com muita alegria que recebo mais uma vez o convite da casa
para aqui participar desta noite, né, de festa, porque vamos falar do Evangelho de Jesus, né, de uma das passagens do seu Evangelho. E quero realmente agradecer a casa por esse convite, né, dizer da minha satisfação de estar aqui e agradecer pela presença de todos, que todos se sintam bem neste momento. Aquele que chegou um pouco ofegante, que ainda veio direto do trabalho, como muitos, né? Então, respire fundo, para que vocês possam aproveitar o máximo das informações que a gente vai passar na noite de hoje. A passagem do Evangelho, né, que está sendo citada aí, né, que está lá em Mateus 5, 17, 18, é simples, né? Eu não vim destruir a lei, né? E nesses capítulos, muitas dessas questões levantadas, né, eram sempre questionamentos a Jesus, né? Jesus, ele trouxe, quando ele traz a sua doutrina, né, ele causa um impacto muito grande na sociedade, né, judaica. Então, ele incomodou e, como tal, teria que ser também incomodado, né? E ele tinha que provar tudo o que ele fazia ou falava, né? Porque, na verdade, ele não deixou nada escrito. Então, todas as palavras de Jesus sempre eram questionadas pelos doutores da lei, né, pelos poderosos da época. E essa é mais uma delas, né? Por que que se questionou? Por que se questionou, né? Onde foi que Jesus, ao falar da lei, que é os 10 mandamentos, o que são os 10 mandamentos, né? Criticaram eles. Você está mexendo, você está dando uma nova lei, né? E aí, à luz do Espiritismo, a gente traz os esclarecimentos, e eu coloquei, antes não. E o texto, né, de Mateus é esse aí, né? Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão. Veja que eu coloquei em destaque, sem que tudo que se acha nesta lei, né, na lei, esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. O iota é a menor letra do alfabeto grego. Então, ele dá essa resposta, né, veemente, de que não veio. E de que lei Jesus falava? Falava dos 10 mandamentos, da lei de Deus. E é interessante que ele diz: o céu e a terra não passarão. Então é algo muito forte, né? E ele jamais viria, né, para contradizer as leis de Deus, né? Então, nessa resposta aí que está em Mateus, ele deixa bem claro isso, ele é enfático, né? E usa até esse termo, o céu e a terra, né? Muitos de nós, às vezes, pensamos assim, o mundo vai se acabar, né? E essa visão no Espiritismo não existe, né? A humanidade passou e vai passar por transformações, nós estamos passando por transformações, né? Mas o mundo permanecerá, até quando for possível. A Terra já tem 4,5 bilhões de anos, né? Então, muito tempo ainda pela frente há de vir, e a humanidade vai, né, dando saltos e aos poucos seguindo o seu curso até a sua perfeição, que é o objetivo da lei de Deus.
o que disse Jesus, né? E aí a gente fazendo esse contraponto, né? Como eu já falei, né? O céu e a terra não passarão, e tudo que se acha na lei, perfeitamente cumprido, né? O tempo, a lei passa, o tempo passa e a lei permanece. Conclui-se que esta lei, né, conclui-se que se fala de uma lei especial, né, dos homens, né, e não dos homens, é uma lei divina. E aí vem as características dessa lei, que a gente vai abordar agora. Plenitude, né? É uma lei perene que não vai deixar de existir, né? A gente vai ver mais adiante em que tem duas leis básicas, as leis morais e as leis materiais, ou leis intelectuais, que todas fazem parte do mesmo conjunto, né, do Criador. Tudo é de Deus, tudo é criação dele, né? Então a lei de Newton é uma lei de Deus, só que foi trazida por um tempo, por um estudioso, né, das leis físicas. E as leis morais, eu me lembro de uma frase de Immanuel Kant, que ele diz assim, que se ficava maravilhado, né, em ver o céu estrelado sobre ele, né, a beleza do céu estrelado, a harmonia do céu estrelado, né, sobre ele, sobre sua cabeça, e a harmonia das leis morais dentro dele, né? Então, ao final dessa palestra, eu espero que a gente possa explicar um pouco esse encantamento de Immanuel Kant, que foi um filósofo, né, do século XVII, XVIII, né? Porque ele chegou a essa reflexão, né? E a gente sabe que logo em seguida as ciências, né, a filosofia, elas esgotaram a sua paciência com as religiões, ou a religião dominante da época, né? E começaram um movimento de destruição, de negação de Deus e negação da fé. O homem, a partir do século XIX, passaria a ser um homem materialista. E aí é justamente quando nasce o Espiritismo, num contraponto a essa realidade das ciências, né, desse movimento, né, de destruição da fé e do afastamento de Deus. Então, essa lei, ela é perene, ou seja, nunca vai deixar de existir. Ela é também imutável, porque a gente vai ver nos 10 mandamentos, né, e na toda a lei de Moisés, nos 5 livros, né, da Torá, que tem 613 artigos, né, leis, mas na verdade o que foi tirado disso? A parte da lei divina, ou seja, os 10 mandamentos. Esse, das 613 artigos das leis mosaicas, somente essas 10 que estão aí no decálogo são leis divinas, e que não passará, ou não passarão, né? O céu e a terra passará, mas elas não, né? E qual era o objetivo maior, né, do mundo espiritual para trazer os 10 mandamentos, né? A ideia de Deus único. Por quê? Isso era importante, né, para começar, vamos dizer assim, dar os primeiros passos da infância espiritual da humanidade. Como sabemos, né, antes dessa ideia de Deus único, nós tínhamos uma infinidade de deuses, né? A Grécia chegou a contabilizar mais ou menos 1.500 deuses. Roma antiga, eu acho que em torno de 700. Então, era Deus da lua, Deus do sol. É mais ou menos como a gente faz hoje em relação fazendo assim uma comparação bem rasteira dos times, dos nossos times, né? Então, se eu sou
Se eu presto culto ao Deus do sol, aquele irmão que presta ao Deus da lua, eu posso até gostar dele, mas tem alguma coisa já aqui que a gente vai divergir, né? Eu vou até o momento em que eu chego e não acho um ponto de convergência entre a minha fé e a fé dele. Então a ideia de Deus único é uma das coisas mais maravilhosas que Deus encaminha para a terra através de Moisés, né? Ele ali estava preparando, né, a humanidade na sua infância espiritual para a ideia de Deus único. Por quê? Sem Deus único, eu não posso dizer que sou irmão dele. Somente os filhos do mesmo pai podem se chamar de irmãos. Percebe a importância, né? Está lá nos 10 mandamentos, né? Amarás, né, um só Deus. Então, isso é uma verdade espiritual que durante muito tempo a gente não percebe. A gente, os 10 mandamentos. Mas, o que significa isso de fato? As inúmeras religiões, inclusive as antigas, né, da Índia, da China antiga, do próprio Egito, né, eles trouxeram, né, fragmentos, né, da lei divina, né, foram fragmentos e foram colocadas em algumas regiões, né, do planeta, mas ela era restrita aos sábios, né? Por exemplo, se você pegar a Bhagavad Gita, né, a lei hindu, né, para o povo da época, se fosse entregar aquilo a uma pessoa comum do povo, ele não ia entender, né? No Egito havia algumas doutrinas secretas. Por que secretas? Porque muitos não teriam acesso, muitos não entenderiam. E você vê, ainda quando Jesus vem, ele ainda fala em parábolas, porque a humanidade ainda não tinha capacidade. Você imagine na época de Moisés. Então, os 10 mandamentos, ele é muito simples. A ideia de Deus único é muito simples. Toda a humanidade poderia ter acesso a essas informações. A gente vai ver mais adiante que isso não ocorreu, né? Os judeus receberam essa informação, mas de que meio que guardaram para si. Ela não foi difundida, não é? Como deveria. Porque as leis universais, as leis de Deus, elas foram feitas para a humanidade como um todo. E os 10 mandamentos foram mandados para toda a humanidade. Só que ele ficou restrito. A gente vai ver isso mais à frente, a gente vai destrinchar isso. E o que isso causou quando Jesus veio na segunda revelação, né? Então, eu não me preocupo muito nas minhas palestras. Eu trago para vocês o que eu entendi, o que é que significa essas coisas. Eu tenho assim, um gosto muito voltado para a história, né? Os pontos históricos da história. Até por conta da minha formação também, eu tenho formação jurídica e tenho também a formação histórica. Então, você ir juntando os pedacinhos, né, de verdades da lei, porque a gente vai ver que a lei de Deus você não vai encontrar em nenhum livro, você vai encontrar fragmentos dela em toda a história da humanidade, porque toda a lei de Deus, toda, plena, ela está na sua consciência. A gente vai ver também. Então, Kardec até pergunta, né, lá na frente a gente vai ver isso. Onde está, né, essa lei? Está na consciência. Então, todos nós aqui, né, desde criança, desde a infância espiritual, nas primeiras encarnações, já tínhamos a lei divina em nossas mentes, né, na nossa consciência. O problema é como exercer
esse poder que Deus nos deu. Então a humanidade, em toda a sua história, foi montando esse quebra-cabeça, né, esses pedaços, e Deus mandou, né, através da coordenação do governador planetário, que é Jesus, né, homens com bastante conhecimento, né, inclusive de outros planetas, para a Terra, para divulgar esses conhecimentos espirituais, né? E aí você tem um monte deles, né? O próprio Buda, você tem Buda, você tem Confúcio, você tem Hermes Trismegisto no Egito Antigo, né? O próprio Sócrates, né? Então você vai pegando fragmentos, né? E quando você chega, você chega a um ponto de convergência de todos esses fragmentos, né, de todas as religiões, né, para você encontrar o núcleo da lei de Deus, que chama-se amor. Se você juntar todas as religiões, você vai ver que cada um puxa a corda para um lado, né? Mas o conteúdo, tá, que cada uma traz, ele é indiferente. Se você pegar o budismo, o hinduísmo, o islamismo, né, o espiritismo, todas as religiões, elas vão ter um ponto de convergência. E é esse ponto de convergência que a doutrina espírita, espalhando conhecimento e colocando nos olhos da gente uma lente de aumento e de verdades que até então não tinha sido apresentada para a humanidade, que vamos chegar naquele ponto que é revelar todo o conhecimento espiritual, né, para a evolução da humanidade aqui na Terra. Então, essa lei, ela é perene, imutável, e é para toda a eternidade. Então não é uma lei qualquer. Você vê, essa lei foi trazida para nós, né, mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo, por Moisés, e até hoje está aí, né? A gente vai ver nos 10 mandamentos, né, que ela serviu, né, a parte, né, do núcleo dos 10 mandamentos para todas as legislações do mundo todo, a questão moral. Mas como eu disse antes, os 10 mandamentos tinha que ser, até por conta do nível, né, da idade espiritual daquele tempo, tinha que ser uma coisa simples. Então a ideia de Deus único caberia naquele momento para qualquer nação. E o outro ponto que os 10 mandamentos traz é a questão do caráter, né, a retidão de caráter. Acho que passei aqui. E aí a gente vai, como disse, para o Livro dos Espíritos, né, na questão 615, onde Kardec pergunta aos espíritos, né, a lei, aliás, é eterna a lei de Deus? E aí os espíritos respondem: eterna e imutável como o próprio Deus. E aí ele, na 621, onde está escrita a lei de Deus? É aquilo que eu falei agora. E a resposta dos espíritos é direta, né? Na consciência. E é isso que eu disse a vocês. Todos nós, os nossos filhos de mais tenra idade, sabem o que é isso. E a gente observa o comportamento dos filhos quando eles cometem uma trela, né, quando eles cometem qualquer deslize, porque eles mesmos se acusam, né? Eles sabem que erraram, né? Por mais pequeno que seja, né? Então, como diz Jorge Elerhard nas suas pregações, ele diz que essa lei de Deus, ela foi dada por inteiro,
ela está dentro de nós. Essa é a parte divina que todos nós temos, não é? Ela é inteira e plena. Agora, como ele diz, é dada de pedacinhos. Então, desde os primeiros filósofos, profetas, até o Espiritismo, você vai ver que essas verdades foram dadas em doses homeopáticas. Por quê? Como diz Elahá, é como se nós estivéssemos aqui, né? O Ednaldo desligassem todas as lâmpadas, né? Fechassem todos os pontos de luz e nós ficássemos por 1 hora no escuro mesmo, absoluto, como uma caverna. E de repente o Fábio viesse aqui, ligasse um projetor, né, nos olhos da gente. Imagine o que seria, né, o impacto dessa luz nos olhos daquele que está em uma caverna escura. Então, a lei de Deus, né, se assemelha um pouco a isso aqui, né? Tinha que ser dada em doses homeopáticas, né? E a humanidade, o planejamento, né, do mundo espiritual para trazer essas verdades, vejam que é bem tranquilo e bem, né, não tem sobressaltos, né? Porque ele sabe das nossas dificuldades, da nossa preguiça espiritual, né, dos nossos interesses, né, do nosso ego, né? Então, foi preciso ir soltando essas verdades aos poucos. Hermes Trismegisto, 1000 anos antes de Jesus, no Egito, ele faz uma declaração que ele diz assim: o conhecimento espiritual, veja, 1000 anos antes de Cristo, ele foi contemporâneo do pai de Davi, Abraão. Abraão? Não. Depois de Davi, filho de Davi, foi Abraão? Agora estou. Mas enfim, o primeiro filho de Davi, né, depois que construiu o templo de Salomão, que construiu o templo, ele dizia o seguinte, que as verdades espirituais não podem ser ditas às pessoas frágeis, isso lá 3 mil anos atrás, né? E aos maus. Veja que interessante. E aí, quando você vai para o dia a dia de toda a história da humanidade, da forma como essas leis chegaram até nós, você vai ver que é fatiada mesmo, né? Moisés entregou 10, vamos dizer, eu estou falando aqui das leis divinas, né, porque ele deu muito mais, né, os 5 livros, mas deu aquelas 10, e qual o básico dos 10 mandamentos? Deus único e retidão de caráter. Só. Esse é o resumo dos 10 mandamentos. Fácil para qualquer pessoa daquela época entender, né? Era preciso que essa verdade chegasse e veio através dele. E aí, como a gente vai ver, os judeus meio que ficaram como dono dessas verdades e não repassaram, ela não foi à frente. E a gente vai ver que isso causa um problema quando Jesus vem. Por quê? Porque a humanidade ainda não tinha essas informações. Mas vamos levar, porque são muitas informações. E aí no 621, né, ele diz que lá na consciência, e é plena, todos vocês estão com elas aí, viu? E aí ele diz na 621A, uma vez que o homem carrega na consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Ou seja, não já está na cabeça da gente, a gente não sabe, né? Aí a resposta é direta. Ele, o homem, né, a esquecera
e a abandonara. Quis que lhe fosse lembrada. Então, é preciso que as igrejas, os centros espíritas, estamos aqui fazendo isso, trazendo uma lei que já foi dada à humanidade há séculos, há milhares de anos, no mínimo 3.000 anos. Não é? É aquilo que eu disse, a preguiça espiritual, né, a falta de interesse. E como eu disse, guarde isso, você não vai encontrar a lei de Deus em livros, você vai encontrar fragmentos, porque ela está dentro da sua consciência. Guardem isso. A lei de Deus está dentro da sua consciência. Não está em livros. Você tem fragmentos. Toda a história é feita de fragmentos da lei de Deus. Certo? Isso é agora, parafraseando Hermes Trismegisto, né? Essa é uma informação espiritual importante e guarde isso. Porque nós hoje já estamos, né? Já temos a capacidade, a maturidade de ouvir certas verdades espirituais. E aí vamos para o verdadeiro, os 10 mandamentos, né? Que aí está. Que eu estou com eu vou ter que pegar aqui porque... Opa! Não, meu amigo, volte. Pronto, para a gente poder falar um pouco dele, né? Então, amarás a Deus sobre todas as coisas, né? A ideia de Deus único, né? E aí, a crítica que é feita a Jesus, que é o objetivo da palestra de hoje, se resume a basicamente 3 pontos dos 10 mandamentos, né? Quando ele fala do não matar, né? E aí, qual a novidade nisso? Né? É porque a ideia de matar é ferir o outro a tiro, a bala, enfim. E Jesus, veja, ele não alterou a lei. Ele não disse que não matar não tem nada a ver, ou mandou tirar da lei. Ele disse que a gente mata o outro de outras formas. É uma interpretação rabínica, né? Jesus era um rabino, né? Então, hoje, né, fugindo um pouco do tempo de Jesus, que aí os próprios relatos dos evangelhos falam, né, cuspir de lado, né, você passar por alguém, raca, né, cuspir, né, chamar o outro de louco. Então, isso era condenado pela lei da época. Mas hoje, quem usa a internet, né, e aí a gente vê todo dia, né, as pessoas criticando umas às outras, né, cancelando, né, a grande frase para quem vive no mundo da internet. Então, não se mata apenas com armas, se mata com a indiferença, se mata com a omissão. Então, essa interpretação, né, de Jesus causou um mal-estar, né? Não, você está mexendo na lei, você não disse que não ia mexer? Não, ele está interpretando. Ele não disse que não podia matar. Ele quis acrescentar. Por quê? Porque essa lei, esses 10 mandamentos, já estava, né, há 1.300 anos à disposição da humanidade. E precisava que fosse atualizada, vamos dizer assim, né? Dado um novo entendimento. Porque as leis mosaicas, a forma rígida com que a sociedade exercia, né, o seu social, né, a sua vida social, era muito séria, eles levaram muito sério, e acredito que ainda hoje, né? Então, se está na lei, tem que ser como a lei diz, você não tem outra forma. E, na verdade, o que Jesus quis fazer foi dar uma nova interpretação. Essa forma de você lidar com o seu irmão não está certo, você tem uma outra forma, você também mata de omissão, você também mata de uma série de outros meios que não usando um instrumento contundente. Isso foi o do quinto, né? Não matar. O outro que ele mexeu também foi
não cometeis adultério. Não é? E aí, quando ele fala do adultério, não é só a conjunção carnal. Ele dá outras interpretações. Então, você comete adultério ao desejar a mulher do outro, ao marido da outra. Entende? Ele dá novas interpretações e isso incomoda. Não, eu não tive relação com fulana, tô quites. Né? Então, veja que ele não mexe na lei, mas ele dá uma nova interpretação. Né? E diz que a gente peca por ato, omissão, palavras. Né? E essas palavras matam, né? Atos, palavras e omissão. Então, quando ele dá essas interpretações, ele irrita, né? E como queriam sempre criticá-lo, né? Eu falei de Davi, eu acho que foi Davi. E Davi mandou matar o seu melhor servo para ficar com a esposa dele, né? E o profeta Natanael, Natanael chega para ele e faz uma história meio arredondada, diz: ó, o que é que você acha de uma pessoa que manda matar o seu amigo, o seu irmão, para ficar com a esposa dele? Aí disse: não, isso aí está errado, não pode. Aí ele vai e diz: você praticou isso. E Natanael era um homem que trazia muitas informações do mundo espiritual, um profeta que trouxe muitas informações para Davi. Uma delas foi dizer a ele que ele não ia construir o templo de Salomão. Teu filho construirá, mas você não. E alertou a ele que Deus não iria habitar no templo de pau e pedra. E de fato, Deus não habita em templo de pau e pedra, Ele habita nos nossos corações. E sua lei está em nossa mente. Não é? E o outro item é o sétimo, o oitavo, quando ele diz, na verdade, eu acho que eu alterei aí, o nono, né? Não prestarás falso testemunho, ou seja, você não pode mentir. Olha a retidão de caráter. Os 10 mandamentos, as 4 primeiras falam da relação com Deus, não é? Manda honrar pai e mãe, né? E guardar o sábado. E ela já faz uma coisa interessante quando ele fala de honrar o sábado, né? Ele traz uma coisa importante da vida judaica da época, né? Por que honrar o sábado? Muita gente pergunta, né? Mas que bobagem ficar em casa sem fazer nada, né? Porque você não pode trabalhar, seu servo não pode trabalhar, sua esposa não pode trabalhar, seu jumento não pode trabalhar. Para que isso? E aí quando você vai para a história, por isso que eu gosto da história, você vai para a história, né, do judeu, né? É porque o sábado era dedicado à família, guarde isso, dedicado à família. Então os judeus na quinta-feira já começavam a se preparar para o sábado, o que ia comer, o que iam fazer. Na sexta-feira, nas 6 horas da noite, eles já se reuniam, traçando o que iam fazer no sábado. Os pais iam brincar com os filhos, ou seja, eles tiravam o sábado realmente para curtir a família, para viver a família. Veja que coisa interessante, né? Guardar o sábado. E aí a gente pensa que é para o camarada ficar, né, na rede ali sem fazer nada, né? Estático. Não. Veja que coisa interessante. E muitas das coisas que nós hoje ainda temos, né, foram trazidas, né, quando principalmente Paulo vai divulgar o cristianismo, ele traz muita coisa do judaísmo. Uma delas é a família, né? Esse estilo de família, pai, mãe, filho, vem da tradição judaica. Não é interessante? Então, quando eu li isso, eu achei interessante, né? A gente hoje, o filho come assistindo televisão, a mãe lá no quarto, né? É tudo espalhado, né? Mas a tradição que nos foi passada, né, através dos tempos, é a tradição judaico-cristã.
Paulo soube com habilidade trazer isso até a gente, não é? Essa questão da família, que passou a ser destruída a partir do materialismo do século XIX para cá, de se criar uma sociedade do medo. Nós hoje vivemos uma sociedade do medo, porque tiraram Deus e tiraram a fé de nós. E quando tira Deus e tira a fé de nós, o que resta? Vou confiar em quem? Aí você diz, sim, mas a fé da Idade Média, porque o cristianismo depois de Cristo, ele se desvirtuou, ele não. A lei permanece, viu lá, né? A lei é eterna. Os homens mudaram as regras e fizeram do seu jeito, né? A lei nunca vai mudar, o céu e a terra passarão e a lei permanece. Mas o cristianismo matou, o cristianismo, em nome do Cristo, fizeram, né, misérias, né? E aí, quando chega o tempo das luzes, né, os filósofos e as ciências, eu não quero mais essa religião, eu não quero mais essa fé, né? A fé que mata, a fé que tortura, a fé que joga na fogueira. E aí entra o materialismo. Karl Marx diz que a sociedade, a religião é um inimigo. Tem lá nos ensinamentos, nos livros dele, né? A religião é um inimigo que temos que combater, um inimigo comum da sociedade, da liberdade, né? Então, a partir dali, o materialismo floresceu e chegamos ao ponto que estamos hoje. E eu não estou falando de religião, estou falando de fé, estou falando de espiritualidade, né? E aí estamos com a sociedade que estamos hoje. Antigamente, para a gente assistir uma peça, né, de teatral, né, você chamava o músico, ou o que for, para sua casa, e a família toda assistia. Hoje não, com o celular, seu filho assiste sozinho, né, tem acesso ao que há de melhor, ou o que há de pior, né? Então, a tecnologia veio para que pudesse melhorar essa situação da gente, piorou, né? Piorou, né? Nós estamos presos dentro de casa, com medo, e agora teremos que fazer um processo de volta, né? E esse processo só vai ser possível através do amor, da fraternidade, da colaboração entre os povos, da solidariedade. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Deixa eu ver mais aqui. Sim, e o outro ponto foi o que ele também questionou, do olho por olho, dente por dente. E ele diz o seguinte, que se você ferir o outro, não é, você vai receber aquela punição. Mas ele não diz assim, Jesus não dá essa interpretação. Se você furar o olho do seu irmão, o seu irmão pode pegar o alfinete lá e vai furar seu olho. Não foi isso que ele disse. Por quê? Para todo ato, né, você tem uma... Se ela for do mal, virá uma reprimenda, virá um castigo, né? Então, ele não está dizendo, ele podia até dizer, né? Porque a lei de Talião, ela é de 1700 anos antes de Cristo, né? Que foi com Hammurabi. Então, ele poderia até dizer, essa lei eu acho que não tem mais, mas ele não mexeu, ele não disse, apenas colocou nos pontos, né? E é interessante que ele diz assim, né? Quando ele vai explicar o porquê não está mexendo na lei, ele diz assim, que ela já faz isso muito bem feito, ele diz, ouvistes, ou seja, se ouviu não está no papel, né? Ouvistes o que foi dito pelos antigos, pelos rabinos, pelos interpretadores da lei, né? Porém, eu vos digo, percebe? Eu digo dessa forma, eu digo que matar não se mata só com um instrumento contundente, se mata com indiferença, com preconceito e uma série de coisas, não é? Eu digo que o adultério não está só
no ato, na conjunção carnal, está no desejo, está numa série de coisas, outras formas, não é? O mentir, né? As formas dissimuladas de mentir. Então ele dá uma interpretação, mas não mexe na lei, né? E a outra que mais incomodou, né, lá no sermão, é quando ele diz, né, que amai os vossos inimigos. Aí eles ficaram loucos. Não, agora você mexeu. E aí quando você vai para a lei, né, a lei diz: amai o vosso próximo como a si mesmo. Não tem amai os vossos inimigos, de fato, né? Mas é uma interpretação, né, que Jesus traz. Ou seja, a lei não tem, mas amar os vossos inimigos não contraria a lei. Era uma interpretação a mais, é um novo momento, né, uma nova contribuição que ele traz. Mas isso gerou uma crise muito grande, né, para ele, um problema muito grande, porque os judeus naquela época viviam, né, sobre o império, né, sobre o poder do Império Romano. Como é que eu vou amar o meu amigo aqui do lado, se ele é o cobrador de impostos, se ele é o soldado que bate, e que castiga e que me faz escravo? Entende? Por isso que a história é importante para a gente entender certas coisas que estão ditas, né? Eu não vou amar esse inimigo que faz isso comigo, né? E ainda hoje, como é difícil para a gente amar os inimigos, né? Então são esses 5 pontos que Jesus se defende, né? Do matar, do não cometer adultério, de não prestar falso testemunho, então mentir, o do olho por olho, dente por dente, e amar os vossos inimigos. Então foram esses 3 pontos que ele traz dentro da lei para explicar que não cometeu que não contrariou as leis de Deus. E aí, a gente falava inicialmente das doses homeopáticas, das informações espirituais que chegaram até nós, né, desde os primórdios da humanidade, né, das primeiras civilizações. E eu trouxe aqui, são muitos pontos, daria um seminário, mas eu trouxe alguns pontos para a gente tocar, que eu já falei aqui. A lei de Deus não está nos livros. Guardem isso para vocês. Você pode ser, doutor, mestre em espiritismo, doutor, mestre em, mas você pode não ter nada, um vazio dentro de você, se você não entender que essa lei está dentro de você, né? E aí, por isso que Jesus procurou os mais simples, os mais humildes, porque na época os doutores da lei não iam compreender isso, né? Então, eu vou passar para vocês agora, em cima desse ponto, uma questão que vocês observem. Os nossos irmãos evangélicos, é comum eles dizer: eu encontrei Jesus. Eles falam isso com tanto fervor. Eu encontrei Jesus. Eu estou. Tem um nomezinho que eles usam próprios, né? E você percebe, veja, independente, são cristãos como nós, independente das igrejas e do que cada um. Mas se você olhar a pessoa, você vê que é uma pessoa transformada. A veemência com que ele diz que encontrou Jesus, e é esse pedido que eu deixo aqui para vocês nesta noite. Deus já está na sua consciência. Então, você pode ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, pegar toda a codificação de Kardec, e outros livros aí que você quiser, de todas as religiões. Mas se você não tiver esse encontro com Deus,
você vai continuar o mesminho de sempre. Porque ela não está nos livros. Eu me lembro quando eu terminei o curso de História, eu fui ler a Bíblia, mas com a visão de historiador. Foi mesmo que nada, eu me aborreci, parei no meio do caminho. Porque eu estava lendo ali um livro comum, e não um livro sagrado. Foi uma experiência assim, muito ruim, porque primeiro que é grande, né? São 72 livros. Então eu disse, não. E como eu fazia história, os colegas do curso de história, todos ateus, queriam dizer que se você não for ateu, você não pode ser cientista. Eu disse, não, por que eu tenho que ser ateu para ser cientista? Não. E naquela época eu não conhecia o espiritismo. Eu disse, não, eu tenho minhas dúvidas. Aí fui estudar as religiões, né? Até por conta do curso mesmo, né? Da história antiga, islamismo, budismo. Eu fui ler, fui estudar. E aí quando chegou no cristianismo, fui ler a Bíblia. Mas a experiência não foi. Por quê? É diferente hoje eu trazer para vocês aqui e dizer para vocês que vocês não precisam ler a Bíblia para encontrar Deus, que Ele está dentro da consciência de vocês. Não é? Veja, vocês saíram de casa hoje, vieram aqui e disseram, rapaz, aquele Benedito, acaba chato, mas eu vou lá. Aí Benedito traz uma verdade espiritual para aqueles que ainda não sabiam, que eu acredito que a cada dia chega pessoas novas e tal, e não tem um conhecimento maior da doutrina, né? Então guarde isso. A lei de Deus está na consciência. Duas leis, né? As leis morais, como eu falei, de Emmanuel Kant, né? O céu estrelado sobre mim e as leis morais dentro de mim. Aquilo fascinava a ele. Como que os astros que estão acima de mim têm uma harmonia tão perfeita que não cai sobre mim. Como a Terra é redonda e solta no espaço e não se desfaz, e a gente não se desprende do globo terrestre. Veja que... E aí chega o cientista, o físico que não acredita em Deus, né? E tira Deus da parada. Quando as leis emana do mesmo autor. As leis morais e as leis físicas são as mesmas, são leis eternas. A lei de Newton, que ele já levantou lá atrás, mudou até hoje, continua, né? Se você pular desse teto, você cai, não é? E aí essa lei não veio por um religioso, veio por um cientista, mas é a mesma lei, é a lei de Deus, não é? Percebe? Deixa eu ver mais. Então são fragmentos, né? Fragmentos que a gente já falou. Falei da questão do holofote na caverna, não é? Então, por isso que é dada em dose homeopática. Vou ter que correr, que eu estou vendo que Fábio está já de olho em mim. A convergência de todas as coisas e de todas as religiões é nesse sentido. Se pegar e juntar tudinho num pote só, né, o que for divergente não é de Deus. O que for convergência é de Deus. Os pontos de convergência de todas as religiões, né, são aquelas que não tem questionamento. O amor, ele está em todas as religiões, em todos os ensinamentos, desde Buda, desde de Sócrates, dos Vedas, né? Tudo. Se você pegar tudinho, quando bota no liquidificador, sobra o amor. E eles já falavam isso lá, né? Há 2.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos. Então esse é o ponto de convergência. Eu coloquei aqui também uma questão simbólica, a semente do carvalho, é bem pequenininha, né? Para comparar com a lei de Deus na nossa mente, né? Nós somos bem pequenininhos, nós somos a semente de carvalho, mas dentro da nossa consciência está lá a semente do carvalho. Você planta e o carvalho é uma das maiores árvores, né? E boa, né? Então, essa semente que está em nossas mentes, imagine ser a semente do carvalho que está dentro da sua mente, que precisa florescer, nascer e florescer.
para que você tenha plenitude da lei de Deus. Então, a outra coisa é reveladores impuros. O que são reveladores impuros? São os pregadores que não pregam completamente a palavra com honestidade. Puxam muitas vezes para vieses, né? Vendem preces, né? Usam o nome de Deus em vão. Então são os pregadores impuros, porque pregam a lei de Deus, parte dela correta, porque, como eu disse, se em todas as religiões existe um ponto de convergência, que é o amor, que é a verdade, mesmo eles pregando com essa impureza, com essa vaidade, com esses interesses outros, de querer que a religião deles seja melhor do que a de fulano, de cicrano, mas fica lá a parte pura, correto? E aí eu concluo esse ponto da introdução, que a lei de Deus não está na divergência. Onde tiver divergência, pode observar que tem erro. Ou um ou outro está errado, e na convergência ele está. E aí vem Moisés, como a gente já falou, com os 10 mandamentos, a sua simplicidade para chegar a toda a humanidade. Deus único e retidão de caráter. Esse é o resumo da lei mosaica. E aí o Cristo chega, né, 1.300 anos depois dessa daí, e a primeira coisa que Jesus vai encontrar de dificuldade foi a não divulgação da lei mosaica espalhada pela humanidade. Os judeus, né, retiveram, né, essa informação e não passaram adiante, né? E aí quando Jesus veio, mas a força de Jesus era tão grande, tão veemente nas pregações dele, que ele passou por essas barreiras, né, da falta do primeiro conhecimento, né? Porque quando ele chega, o paganismo ainda se alastrava pela humanidade, né? Ou seja, a ideia de Deus, do politeísmo, né, dos vários deuses, quando ele vem, e aí é engraçado, né, que ele vem e praticamente só os judeus tinham a ideia de Deus único, e Jesus precisava dessa verdade para implantar a nova lei dele, né, os entendimentos dele, né, mas ele teve que passar por cima dessas questões, né, porque não tinha sido feito corretamente ainda a divulgação da primeira. E aí, como eu disse, Saulo de Tarso foi o apóstolo que melhor representou esse momento. Primeiro, que ele era um rabino bastante versado na lei mosaica, né? Ele era um doutor da lei. Ele foi, vamos dizer assim, capacitado por um dos maiores, não indiretamente, né, por um dos maiores rabinos que surgiu em Israel, um tal de Hillel. Hillel foi considerado o rabino que tinha mais conhecimento, né? Ele viveu ali mais ou menos uns 100 anos antes de Cristo, né, por ali. E Hillel, quando chegou a um ponto de maturação do seu conhecimento e se vizinhando ao seu desencarne, ele disse: eu tenho que passar isso para alguém. Aí, ele disse: a quem eu vou passar? Ele chamou o neto, né, e passou toda a doutrina. O neto se dedicou e aprendeu. E foi esse neto de Hillel, H-I-L-L-E-L, parece que é isso, Hillel, que passou os conhecimentos do avô e dele próprio para Saulo de Tarso, que depois virou Paulo de Tarso. Então, Paulo, quando ele se converte, e veja, ele no início ele era contra o cristianismo, né? Trabalhou contra. Quando ele muda, né? Sai de Saulo para Paulo, aí ele tinha todo o conhecimento, e ele chegou a um ponto a dizer: eu não aprendi as verdades espirituais em nenhum livro. Paulo dizia isso. Eu aprendi de mim mesmo. Veja,
aquilo que a gente está fazendo aqui. Quando ele sofre aquele problema lá no caminho de Damasco, aquela sacudida que ele toma, né? Ele destemperou a cabeça, né? E aí seguiu Jesus. O conhecimento das leis judaicas, e agora com as verdades do Cristo, né? Ele vivenciou aquilo ali. E Jesus, de todos esses homens importantes da história, Buda, Sócrates, Confúcio, os Vedas, Hermes Trismegisto, veja que importante, pessoal. Jesus foi o único de todos esses, de toda a história, que deu o exemplo de que a vida é eterna. Quando ele se apresenta para Maria Madalena e para os demais apóstolos, ele declara ali, por isso que a missão de Jesus, se fosse resumir, seria o amor, né, a doutrina dele, e a eternidade da alma. Se você fosse resumir assim, né, o trabalho dele. E quando ele se apresenta, né, depois da crucificação, aí não tem nenhum outro homem desse, que eu falei aqui, fez isso com seus apóstolos, com seus discípulos. Jesus foi o único. E por isso a gente não pode deixar de acreditar na eternidade da alma, no mundo espiritual, porque Jesus deixou esse legado para todos nós. E foi a partir daí que seus discípulos, ao verem o Cristo vivo, mas né, perispiritualmente, se lançaram para divulgar a sua doutrina sem medo, né, como o próprio Paulo, acho que é Paulo João, diz assim, que não teria mais medo, né, que pouco importava o que viesse. Eles se lançaram e todos eles morreram, com exceção de João Evangelista, né? João Batista morreu aos 40 anos, foi decapitado. Os demais todos foram e João Evangelista ficou até os 94 anos cuidando de Maria e tal, porque... Então eles se lançaram, e foi a coragem desses homens diante do que eles viram. E aí o Espiritismo, que seria a última, eu já estou passando 5 minutos, que traz essa revelação. Eu já estou entrando aqui no Espiritismo, que aí se abre tudo, as porteiras dos conhecimentos espirituais, né? O Cristo e o Espiritismo. Exatamente quando o século XIX começa a negar Deus e negar a fé, o Espiritismo chega. Vê como é importante, pessoal. E o que poderia fazer o mundo espiritual para tirar o povo dessa situação? Porque quem estava falando agora era a academia, era a ciência, eram os filósofos, que Deus não existe, que o mundo é materialista, que o homem teria que ser materialista. Aí começa o quê? As mesas girantes, né? Então o mundo espiritual começa a se comunicar de forma tal que não haveria mais como dizer não. E foi exatamente isso que pegou Kardec. Não, se está mexendo, vamos saber. E aí ele começou a perguntar, tem alguma coisa aí por trás. E quando ele percebe que no mundo espiritual havia espírito, primeiramente, e que esses espíritos poderiam estar sofrendo ou não, aí ele disse, bom, aí tem alguma coisa. Então vamos traçar a doutrina para que a gente não sofra no mundo espiritual. Mas o tempo passou, eu peço desculpa aí ao nosso amigo, porque, como eu disse, daria um seminário para os... E agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a casa pela oportunidade e a todos vocês que vieram. Meu muito obrigado, fiquem com Deus.